Evangelho de João, capítulo 11, do verso 1 ao verso 16, e depois do 41 ao 45. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era mesmo que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Verso 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Todo mundo já conhece esse texto. É um texto, na verdade, é um texto muito forte, porque é um texto de ressurreição. E é algo que Jesus Cristo, segundo o livro de João, fez pela sua primeira vez no relato de João. E isso é algo incrível, porque há muitos anos não tinha sido ressuscitado alguém. A última pessoa que ressuscitou na palavra de Deus foi alguém que caiu nos ossos de Eliseu. Depois desse período de Eliseu até Jesus Cristo, não houve nenhum anúncio de ressurreição, nenhuma manifestação de alguém que experimentou a ressurreição. Então, não era um negócio comum, não era algo normal, como também não é hoje. Algo normal você ouvir que alguém ressuscitou, mas possivelmente você já ouviu histórias de pessoas que disse que teve algumas paradas e foi ressuscitado, reanimado. E você já ouviu isso? Talvez você que é enfermeira já viu isso, né, com seus próprios olhos, isso acontecer. E de fato é uma ressurreição. A pessoa morre por alguns segundos e de repente ela é reanimada e ela volta à vida. Porém, igual Lázaro, nunca se ouviu na história
nem antes dele e nem depois dele. Porque quando Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ninguém antes que Jesus ressuscitou foi com tanto tempo como Lázaro. Por exemplo, Jesus Cristo ressuscita um filho de uma viúva, que eles estão em procissão com um caixão do enfermo, e ele toca na esquife, e o jovem ressuscita. Jesus ressuscita uma menina, que o pai dela vai até Jesus, e implora que ele vá até a casa dele, e ela estava doente. Quando ele chega lá, ela já tinha morrido. Porque no caminho alguém avisa: não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. E Jesus mesmo assim vai e ora, e aquela menina chamada Talita é ressuscitada. E nós ficamos maravilhados quando deparamos com um fato extraordinário que Deus faz. E eu quero ministrar ao meu e ao seu coração que Jesus traz esperança em qualquer situação. Esperança é algo que todo mundo necessita. Quando nos falta esperança, acaba-se com os nossos sonhos. As pessoas desistem de viver, de avançar, de crescer, porque a esperança é como uma mola que motiva, uma engrenagem que motiva a pessoa a viver. E nesse texto, acabou a esperança de Marta e de Maria em relação à vida do seu irmão. Quando ele está doente, ela manda avisar Jesus Cristo que Lázaro está enfermo, com a esperança que Jesus venha e cure daquela enfermidade, como elas mesmo viram Jesus curar muitas pessoas. Mas ele agora está morto, e já faz 4 dias que ele está morto. Então não há mais esperança, não há mais expectativa, mas é necessário compreendermos que Jesus traz esperança em qualquer situação. E algumas vezes nós passamos por situações adversas, terríveis, tumultuosas, e até perdemos a esperança de dias melhores, esperança de cura, esperança de restauração, de libertação, esperança de transformação. Muitas vezes nós perdemos a esperança em relação a alguma área da minha vida e da sua vida. E é necessário entender que Jesus é aquele que traz esperança em qualquer situação. Então eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre 3 subtemas, como um bom presbiteriano que gosta de 3 pontinhos. Primeiro é a questão dos obstáculos impossíveis de se transpor, de pulá-lo, de ultrapassá-lo. O segundo é sobre as promessas inconcebíveis que nós não entendemos, não compreendemos. E o terceiro é sobre o poder incrível de Deus. E é necessário entender que Deus tem um poder extraordinário. Então, o primeiro ponto, sobre as dificuldades de transpor os montes, de transpor as dificuldades, de transpor as situações adversas, terríveis. E nós podemos ver que eles passaram por isso. Você pode ver que Marta e Maria, eles tinham uma dificuldade com a doença. Teve uma outra dificuldade com o atraso de Jesus. Uma outra dificuldade com a morte. E havia também um problema da dúvida, que bateu no coração delas. E elas declararam isso quando elas encontraram com Cristo. E disseram a Cristo: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E o coração das duas expressa o mesmo sentimento. As duas não conversaram com Jesus ao mesmo tempo.
Uma foi, depois a outra foi. E elas expressaram o mesmo sentimento de dor, de tristeza, de angústia, de dúvida a respeito da manifestação do agir de Jesus Cristo, ou se ele estivesse lá, se realmente tinha acontecido aquilo. Elas acham que não. Quantas pessoas nos nossos dias estão passando por dificuldades com doenças? Ou até mesmo quando nos deparamos com as situações da vida, onde um ente querido, de repente, ele adoece e vai ficando definhando cada vez mais. Que tristeza, não é? Então a doença é uma coisa muito comum na vida e na sociedade da qual nós vivemos, mas é necessário entender que a vontade de Deus é que você venha passar por todas as dificuldades, superando em Cristo, em adoração. Mesmo que a doença leve à morte, mas não pode tirar a sua esperança de vida, a sua adoração de louvar, de engrandecer, de exaltar, de bendizer o Senhor vivo e real, o Deus do impossível. Marta e Maria, elas compreendiam o amor de Cristo, e no texto que nós lemos, apesar da doença do seu irmão, ela declara aqui, nos primeiros versos do texto, que ele amava. Ou seja, ela entende que Cristo amava o irmão dela, apesar do dissabor da enfermidade. O amor de Deus não tinha mudado na vida do seu irmão, que estava doente. E algumas vezes nós, quando passamos por uma situação difícil, nós questionamos o amor de Deus, nós questionamos a manifestação de um Deus de amor, de um Deus poderoso, de um Deus extraordinário, de um Deus conosco todos os dias, até a consumação do século, de um Deus que não nos abandona. Verso 5 diz: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também amava a Lázaro. Elas compreendem o amor de Jesus Cristo. Elas não estão questionando o amor de Cristo. Elas declaram, ou o autor do texto vai declarar, que Jesus amava. Você tem que ter convicção que, apesar da sua dificuldade, que você não consegue transpor, Jesus Cristo é um Deus que nunca te deixou, que nunca vai te deixar de te amar. Ele continua te amando, apesar das lutas, das tentativas de romper os obstáculos e não conseguir. Ele é um Deus que te ama, e você precisa acreditar nisso fielmente, que Deus te ama, apesar das dificuldades, da enfermidade, apesar do monte na sua frente, difícil de rompê-lo. Cristo te ama, e Ele é um Deus do amor, e se manifesta em amor. Elas reconheciam a identidade de Cristo. Elas dizem, no verso 27, que Ele é Filho de Deus. Ou seja, elas entendiam que Jesus Cristo era o próprio Deus e que podia mudar toda e qualquer situação. Meus amados irmãos, o pedido feito por Marta e Maria, os versos 1 a 3, também é um pedido que lembra que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, a primeira pessoa que você deve recorrer em um momento de tristeza, em um momento de infortúnio, em um momento de tribulação. Você tem de recorrer a Deus. E elas fazem isso, ela recorre a Jesus e manda um recado para Jesus. Elas entendem que só Cristo poderia curar o seu irmão daquela doença, daquela enfermidade. Mas o problema é do atraso de Jesus Cristo. E me parece que houve dois atrasos aqui, que não é relatado corretamente,
só é relatado o atraso de Jesus, propositalmente, mas não é relatado o atraso da pessoa que foi falar com Cristo. E possivelmente também essa pessoa atrasou. Porque quando essa pessoa chega lá, Jesus demora mais 2 dias. E quando essa pessoa chega com a notícia é que Lázaro está doente, não que ele está morto. Quando Jesus volta, demora mais 2 dias após a notícia. Quando volta, ele está 4 dias morto. Então, o atraso de Cristo, proposital, algumas vezes nos incomoda muito. Como incomodou com certeza elas. Porque Jesus Cristo, ele se demora ali. Jesus Cristo, ele não vai de imediato, quando ele recebe a notícia, ele não vai de imediato voltar e ir ao encontro de Lázaro. Ele demora 2 dias, verso 6 diz isso. Depois ele conversa com os discípulos, e nessa conversa ele diz que Lázaro dorme e ele vai despertá-lo. E os discípulos entendem que é um sono, e diz: se ele está dormindo, ele está salvo. E aí Jesus Cristo fala claramente que Lázaro morreu. Mas podemos ver que de forma proposital, há uma demora, humanamente falando, há um atraso da ação de Deus na vida do homem, não agindo no momento que o homem deseja que ele haja. Se você tiver a cura, e eu estiver doente, e eu mandar um recado para você, traz a cura aí para mim. E se você demorar, o que é que eu vou fazer? Eu não morro, digamos assim. Eu vou ficar angustiado, inquieto, preocupado, pensando o que aconteceu, pensando que você está priorizando outras coisas e não a mim. E o problema do atraso para nós é algo muito sério. Porque eu conheço pessoas que oram há muitos anos, por um motivo. E muitos anos parece que Deus, nós sabemos que houve, mas parece que há um atraso na ação em algumas situações. Eu conheci uma mulher que orou 20 anos pela conversão do marido dela. 20 anos. 20 anos é muito tempo. Orando a Deus para que o marido dela se convertesse. Depois de 20 anos, ele se converteu. 20 anos. É uma perseverante essa mulher. É uma mulher que persevera em meio o suposto atraso de Deus. Persevera orando durante 20 anos, buscando Deus para que seu marido se convertesse. Conheço mães que oram muitos anos pela conversão dos seus filhos. Pessoas que talvez na caminhada cristã vê outros filhos de outras pessoas se rendendo ao Senhor Jesus, declarando o amor a Deus. E o seu filho não. É claro que o texto nos diz que o atraso que Cristo fez propositalmente era para manifestar a glória de Deus, e não era só para que Lázaro fosse curado de uma forma impossível, mas era para que todos pudessem glorificar a Deus através da vida de Lázaro, inclusive os seus discípulos, compreendendo o Deus ao qual nós servimos, o Deus que nós cremos. Porque Jesus Cristo tinha um poder, irmãos, para na hora que recebeu a notícia dizer assim, de lá, à distância, Lázaro, seja curado. E dizer assim para o cara que trouxe o recado, volte de novo, e você já vai ver ele curado lá, e diga que eu já
declarei uma palavra de cura. Ele fez isso. Ele fez isso em outros momentos. Ele agiu dessa forma. Quando ele ia na casa do centurião, o centurião disse: você não precisa ir lá, não. Eu tenho homens ao meu serviço. E eu digo a esses homens: vão, e eles vão. E digo: vem, e eles vêm. Então, manda uma palavra. E Jesus Cristo, naquele momento, declarou a palavra de fé, de cura. E aquele homem foi curado. Sabe, irmãos, mas com Lázaro não foi assim. Jesus Cristo demorou. Jesus Cristo não ministrou uma oração na vida de Lázaro. E houve um outro problema que agora, para todo mundo, os olhos humanos, era algo que não dava para ser superado, que é a questão da morte. Lázaro morre. E quantas vezes nós não compreendemos a morte? Quantas vezes nós não aceitamos a morte? Quantas vezes nós não cremos no poder de Cristo sobre a morte? Ou seja, parece que na vida daquela família, as coisas que começaram com uma enfermidade e depois o atraso, foi cada vez mais rolando abaixo. Em vez de transpor o monte ficou tão grande, gigantesco, que não havia nenhuma possibilidade de ultrapassá-lo. Uma outra dificuldade que eu até já citei é a dificuldade da dúvida. A dúvida é expressada pelas irmãs quando encontra com Jesus Cristo. Verso 21, 22 e o 32 vai expressar a tamanha dúvida no coração. Diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, ele não morreria. Elas não estão entendendo que Deus tem um propósito sobre todas as coisas, e Deus é soberano sobre tudo. Como muitas vezes a dúvida em nosso coração em relação ao agir de Deus, porque não somos submissos inteiramente ao Deus do impossível. E a dúvida bate. Se Deus curou, porque Ele não estava aqui para curar. Se Deus faz coisas extraordinárias, porque Ele não fez. E agora? Não há mais o que fazer. Não havia mais nenhuma esperança. Não havia mais nenhuma expectativa. Elas não acreditavam mais que poderia Jesus mudar aquela situação. Mas Jesus, Ele traz esperança em qualquer situação. Em qualquer situação, Jesus Cristo traz esperança. E precisamos acreditar que o nosso Deus traz esperança todo momento em nome de Jesus. Em segundo lugar, promessas inconcebíveis. Jesus Cristo começa a falar algumas coisas no diálogo com aquelas duas irmãs, que elas não conseguem compreender as promessas de Cristo. Por exemplo, não há como elas compreender a promessa sobre a morte. Jesus Cristo conversa com ela e diz que Ele vai ressuscitar, e ela diz: eu entendo que Ele vai ressuscitar, mas vai ressuscitar no último dia. Ou seja, a doutrina da ressurreição estava muito clara naquela mente daquela mulher, ou parcialmente clara, que ela diz: eu sei que Ele vai ressuscitar, eu sei que no último dia Ele vai ressuscitar. Mas ela não entende a promessa que é para o presente. Elas acreditam que Lázaro irá ressuscitar no último dia, mas elas não estão entendendo que é naquele momento. E a maior promessa do Novo Testamento é a promessa da ressurreição. E Jesus Cristo, Ele garante isso. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Não é um tempo. Eu sou
quem ressuscita, eu sou quem dá a vida. E ele aqui demonstra de forma bem clara que ele é o Yahvé, o Deus da aliança. Ele é o Deus criador, é Ele que deu vida, e é Ele que tira, é Ele que faz o que lhe apraz. Ele demonstra que Ele tem poder sobre a morte, e Ele dá vitória sobre a morte. E precisamos acreditar nisso. Sabe por quê? Sabe por que muita gente não acreditou nessa promessa? Muitos crentes na pandemia, nem na promessa futura que Marta e Maria acreditavam. E muito crente ficou desesperado, porque não tinha esperança em Cristo, uma esperança no futuro. Porque a esperança se limitava tão somente aqui nessa terra, se limitava aqui e agora. Muitas vezes pessoas até pregavam e falavam que crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, mas na prática não vivia isso. Não vivia isso. Jesus Cristo está dizendo a ela que Ele é a vida, é Ele que é a ressurreição. Ele também fala sobre uma promessa de libertação. E o verso 26, ele vai falar sobre essa promessa extraordinária de libertação para todos que nele crê. Diz assim: e todos os que vivem e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela, além de fazer a promessa, ele faz a pergunta. Olha, ele diz assim: olha, quem crê em mim não vai experimentar a segunda morte. Eu estou libertando o meu povo da segunda morte. Sabe o que ele está prometendo? Esperança para o futuro. E tem vezes que a nossa esperança se limita ao seguinte: se eu conseguir aquele emprego, se eu fechar aquele negócio, se Deus abrir essa porta. Aí quando fecha, dá depressão. Quando Deus não abre a porta, porque Ele é Senhor sobre tudo, a pessoa começa a ficar deprimida, angustiada, com raiva de Deus, de todos. Começa a ter sentimento de inveja, porque o outro prospera e eu não. Essa coisa que aconteceu com Asaf lá no Salmo começa a brotar no coração, envenenando a pessoa, tirando o foco da adoração, da glorificação, da exaltação a Deus. Mas houve também uma promessa de dependência de Deus, ainda narrada no verso 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E isso é uma promessa de dependência. Quem depende de Deus não depende da sua própria força, não depende do seu dinheiro para alcançar a salvação, mas depende em Deus e crê nele. Tem a vida eterna. E é claro que Jesus Cristo faz e fala um negócio como esse, lindo e extraordinário, que é uma promessa de dependência, e pergunta: você crê nisso? Ou seja, você é dependente de mim também, ao ponto de acreditar nisso. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele fez muitas promessas ao seu povo, e Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez. Deus promete salvação, então Ele salva. Deus promete libertação do pecado, Ele liberta. Deus promete um futuro e esperança, Ele nos dá. Deus promete resolver, guerrear as suas guerras, Ele vai fazer. Ele promete vitória, Ele vai dar. Ele faz promessa que você não vai sofrer da solidão, porque Ele vai estar contigo. Ele promete a paz que o mundo não pode dar, mas Ele dá. Ele promete suprir as suas necessidades, não te enricar. Ele promete ouvir as suas orações e muito mais. Há quem diga que tem trocentas promessas no Novo e no Velho Testamento, e é verdade. E tudo que Deus prometeu, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem
para que minta. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos essa verdade, nós começamos a desfrutar, em terceiro lugar, do poder incrível, do nosso Deus, agindo em meio à desesperança, agindo contra qualquer perspectiva humana, fazendo o que ninguém imaginava que ele iria fazer. Deus manifestando o seu poder. E podemos ver isso através da compaixão que Cristo tem. E quando você lê os versos 33 ao 38, você vê uma compaixão de Cristo de forma extraordinária. Ele padece, ele chora, porque são pessoas que ele ama. Ele sabia, ele entendia que ele iria ressuscitar Lázaro. Estava no propósito de Deus, no plano de Deus. Mas ao mesmo tempo ele é homem, 100% homem. E como 100% homem, ele é um Deus imanente, que amava aquelas duas irmãs e vê o sofrimento, a agonia delas, o choro delas. E ele fica condoído com aquilo. E ele chora também. Ele tem compaixão, ele se compadece, ele nos entende. Jesus Cristo sabe todos os nossos sentimentos, porque ele foi 100% homem e ele 100% Deus. Compreende você, ele tem compaixão de você. Ele entende quando você está indignado, revoltado, irado. Ele não pecou, mas ele compreende todos esses sentimentos, porque ele foi 100% homem. Então ele chora. Diz a palavra de Deus que ele se estremece. Que ele se estremece, ele fica condoído. Ele chora, ele tem compaixão. Sua compaixão é manifestada pelo choro. Mas ele manifesta também a sua conexão com Deus. E ele faz uma oração a Deus ali naquele momento. E o texto, o autor diz que ele ora para que o povo possa compreender. Mas ele demonstra a conexão fina com o Pai. Jesus levanta a sua voz ao Pai em oração. Ele busca o Pai, para que o Pai possa mudar toda e qualquer situação. Ele demonstra a sua autoridade. Ele fala com o morto: Lázaro, sai para fora. E ele sai. É claro que você conhece o texto, a pedra já tinha sido tirada pelos homens que Jesus ordenou. Mas ele fala com o morto: sai para fora. E o homem sai, tudo amarrado, de faixa, coberto o seu rosto com um pano. E Jesus Cristo manda desatá-lo, mas Jesus Cristo demonstra a sua autoridade incomum. Uma simples frase pronunciada por Jesus Cristo gera criação em todo o universo, porque foi assim que ele criou o mundo, pelo poder da sua palavra. Ele faz com que o morto viva. Esse é um poder extraordinário do Deus que servimos. É a imagem de um Deus soberano, é a imagem daquele que está no controle absoluto de todas as coisas, daquele que dirige a minha história, a sua história, daquele que transforma qualquer situação, daquele que é Deus, que traz esperança em qualquer situação de vida. E eu não sei o que você tem passado ou vivido, mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo pode falar e o impossível vai acontecer, porque há poder nas palavras de Jesus Cristo. Amém. Então que Jesus Cristo possa soprar assim, saia a tribulação, seja curado, portas sejam abertas, pessoas sejam libertas, mas de forma individual e pessoal,
porque Ele te ama, Ele se compadece, Ele te compreende. Mas Ele quer que você entenda que Ele continua sendo Deus. E não há nada impossível que Ele não possa transpor. Não há nada, nenhuma promessa que Ele fala que Ele não venha cumprir. E há um poder incrível de Deus, que é revelado no nome de Jesus. Que quando oramos e cremos, é como se o próprio Deus manifestasse a tua glória e o teu poder. Isso é claro quando nós lemos o Evangelho e Jesus Cristo diz assim: se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, tirei esse monte, ergue-te e se lance no mar. Ele está falando algo figurativo para te dizer assim: a fé ebizete é que aparece ali, é a fé de Deus, é a fé que traz à tona as coisas que não existem. Esse Deus age do mesmo jeito. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, teu amor. Te louvamos e te agradecemos pelos seus planos, ó Deus, e propósitos sobre as nossas vidas. O Senhor dirige todas as coisas. E o Senhor pode mudar todas as coisas. Por isso te exaltamos, te bendizemos, que não há ninguém como o Senhor. E nem há limites para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, dá a sua ordem, a sua autoridade. E tudo vai mudar. A cura surge. A libertação aparece. A porta se abre. Oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Porque tu és um Deus do impossível. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe e dê paz, em nome de Jesus.